RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje Eduardo Rossi, professor de Música e Etnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está em Paris, onde ministrou um seminário na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, agradeço o convite. Você é um especialista em música indígena, você está na capital francesa, você deu a conferência Migrer chez soi, ou seja, migrar dentro da sua própria casa, Maîtres Amérindiens, mestres ameríndios, afro-americanos e populares na Universidade de Minas Gerais. Explica um pouco para a gente esse tema que você desenvolveu nessa apresentação. O que eu vim trazer hoje é uma apresentação de um projeto em curso hoje no Brasil, em algumas universidades diferentes. Esse projeto se chama Encontro de Saberes, ele começou no ano de 2010, na Universidade de Brasília, e hoje ele acontece em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, em outras universidades. Em que ele consiste, basicamente, nós nos interessamos por essas outras culturas, então nós convidamos mestres de tradições negras, de tradições ameríndias ou de outras tradições, né, que trazem não só conteúdos novos, mas também novas epistemologias, a virem falar da sua experiência, das suas biografias, dos seus saberes, eles diretamente convidados como professores dentro da universidade. Aqui na França tem um debate interessante, dizendo que a universidade francesa é muito fechada a tudo que é fora dos cânones acadêmicos. O Brasil também começa a discutir isso, trazendo esses mestres populares? Minha pós-graduação foi realizada na França, então eu conheço um pouco o sistema aqui, conheço um pouco o sistema no Brasil. São temperos, vamos dizer assim, diferentes num lugar e no outro. Não é uma crítica, tem um lado positivo, tem um lado mais conservador, talvez, na universidade francesa, tal qual eu a conheci. Aqui a gente tem uma tradição mais forte, né? Uma tradição de uma epistemologia, digamos assim, acadêmica. Isso, no Brasil, já que a gente tem essa tradição um pouco menos, talvez, ancorada, assim, enraizada, essa mudança, ela suscita vários problemas, ela suscita reações interessantes, inclusive, mas talvez aqui isso seria mais problemático de se propor, pelo menos do jeito que acontece hoje no Brasil, né? De simplesmente trazer esses professores e escutar no primeiro momento, sem tentar traduzir para, digamos assim, um mecanismo conceitual. Você é especialista em música indígena. Quando a gente fala em índios hoje no Brasil, é impossível não perguntar aqui para você, não abordar as últimas atualidades do governo de Jair Bolsonaro. Há cerca de uma semana, um decreto de Bolsonaro transferiu para o Ministério da Agricultura a demarcação das terras indígenas e quilombolas. Um fato que foi vivamente contestado aqui na França. Como você vê essa questão? É extremamente inquietante. Nitidamente, o nosso novo presidente ele desconhece a causa indígena e, ao mesmo tempo, ele propõe medidas muito radicais, quer dizer, dá a responsabilidade de decidir pela demarcação não só indígenas, quilombolas e do movimento sem terra, ao Ministério da Agricultura, claramente orientado à agroindústria, hoje simplesmente equivale a dizer que os índios... O que ele diz, aliás, né, de forma muito direta, a visão que ele tem da população indígena é de torná-la branca o quanto antes. Ou seja, a gente tem um retrocesso de 60 anos, né, é um discurso que nós acreditávamos ultrapassado. Ele entende os índios como uma população que ainda não se tornou civilizada, urbana, brasileira, né? Então, e é engraçado porque na década de 50 o Claude Lévi-Strauss já falava no perigo da extinção das culturas indígenas, da necessidade da preservação, ou seja, as previsões do Claude Lévi-Strauss no Brasil ainda estão valendo hoje, 50, 60 anos depois. Exatamente. Há 50, 60 anos atrás, mesmo aqueles engajados no movimento indigenista, eles acreditavam que, aos poucos, a população indígena ia ser absorvida pela população hegemônica, o que não aconteceu. A população não só ela cresceu do ponto de vista demográfico, tem o que a gente chama de ressurgências indígenas, tem populações lembrando, se retransformando em índios, e então nós temos uma medida completamente contrária
a todo esse movimento, que, né, a gente, ao mesmo tempo, tem um orgulho de dizer que o Brasil é plural, o Brasil, culturalmente, ele é muito misto, e aí a gente se depara com uma política unilateral, que quer fazer uma... Né? Aliás, os produtores rurais são monocultores e eles querem esse projeto também, não só um projeto ecológico, mas um projeto social, cultural, uma monocultura, uma monossociedade. Sem cores diferentes. Exatamente. 56 tribos indígenas acabam de escrever uma carta ao novo presidente eleito para protestar contra aquela fala dele de dizer que eles são bichos dentro de um zoológico, onde eles recontam a história de luta, né, do movimento indígena, da FUNAI, etc. Tentam recuperar esse momento histórico. Esse contexto de agressão já era anunciado um dia depois da posse, né, Eduardo? No dia 29 de outubro, um grupo de poceiros, após a eleição do novo presidente, invadiu terras indígenas em Pernambuco com o objetivo de amedrontar as populações locais. Em Santa Catarina, houve uma liderança indígena assassinada. Há 5 dias atrás, um grupo de madeireiros avançou sobre a terra indígena no Pará, de Arara, no Pará. Por que nós temos, enquanto brasileiros, tão pouco respeito pela dignidade, pela sobrevivência das nossas culturas ancestrais indígenas? Você tocou num ponto central. O que nos inquieta também são não os atos que vêm diretamente de políticas oficiais, mas a liberdade que esse tipo de política dá aos atos que não são oficiais, que são localizados, que são iniciativa própria aqui e ali, de poceiros aqui, de violências ali, ou seja, tem uma bandeira, como é que fala, um sinal verde aí para todas essas agressões. Então, realmente o Brasil, ele, desde a literatura romântica, ele pensa o índio bom, ou ele não era bom e ele morreu, ou ele era bom e ele morreu também. Né? O índio bom é o índio morto. Nós temos um outro jeito de contar essa história diferente da América do Norte, mas o nosso índio sempre foi anônimo, ele nunca teve nome, nunca teve cara. Então a nossa ancestralidade indígena, justamente, ela é apagada. Assim, nós temos uma cultura de apagamento, né, de não querer lembrar que a gente também, muitos de nós, temos um histórico, temos uma relação aí dentro, né? Muito obrigada, Eduardo Rossi, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu é que agradeço.